Oi, chegando aqui de volta. Mais uma live aqui para vocês. E aí, tudo bem, galera? Vocês estão chegando? Opa, gente, a beça aí chegando, se conectando aí comigo. Oi, Selma, tudo bem com você? Fala, João, tá tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre depressão. E aí, o que vocês acham? Eu fiz há pouco, algumas horinhas atrás, eu fiz uma mentoria com uma pessoa que ela está sofrendo muito, muito, porque ela está com depressão. E custou a entender que ela tem que tratar. Ela dizia assim para mim: Não, Marta, isso vai passar. Eu acho que eu estou um pouco triste por causa do momento, pandemia, estou presa em casa, eu sou muito medrosa. Então, eu acho que é por isso, mas vai passar, vai passar, vai passar. E é coisa de alguns dias atrás, ela entrou em contato comigo e falou: Marta, realmente não está passando, pelo contrário, está. Oi, tudo bem aí, Juliana? Bom, pelo contrário, está aumentando a depressão dela. Então, gente, eu vou falar um pouquinho aqui, ó, sobre o meu livro, Humanamente. Eu tenho a participação aqui nesse livro que eu falo exatamente de depressão e entendendo a depressão, tá? E aí você tem que, assim, quando eu falo entendendo e reconhecendo a depressão, porque nem todo mundo entende e reconhece a depressão. Vocês concordam? Faz sentido? Por quê? Tem gente que não entende o que é depressão e tem gente que não reconhece quando ela está entrando ou está em depressão e também não reconhece quando o outro está em depressão. Quer dizer, um amigo, um parente, um familiar. Então as pessoas não entendem e não conseguem identificar, tá? Mas hoje eu vou falar especificamente não do meu capítulo, porque eu já gravei um vídeo sobre esse meu capítulo. Hoje eu vou falar de um outro capítulo que é de um colega em que ele também, no mesmo livro que eu, ele escreveu um capítulo sobre depressão. É de autoria de Edson Torres Santos. Bom, então ele fala o seguinte, tá? E prestem atenção, porque o capítulo dele tem em torno de quase 20 páginas. Eu não vou ler as 20 páginas, eu vou ler um trechinho aqui e a gente vai conversar um pouquinho, tá? Então ele diz o seguinte: a depressão atualmente tem contribuído e se tornado uma das maiores causas de incapacitação e autodepreciação da vida. E este fato não atinge a poucos, mas se tem notado que muitas pessoas estão passando por isso. Este é um assunto muito sério, pois tem atingido pessoas de todas as idades. Verdade, gente? Olha, nós temos crianças com depressão, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, idosos. Tá? Eu não vou julgar aqui em qual faixa etária que a depressão é pior. Isso não existe, sabe? A depressão é depressão em qualquer um. Ela atinge as pessoas num grau elevadíssimo, se você deixar ela chegar até um ponto mais elevado. Porque tem a moderada, né? Tem a leve, a moderada e tem a depressão grave. Então, ela vem nesse processo. Se você consegue identificar a sua depressão num estado leve, bem inicial, ou de alguém próximo a você, há possibilidade dessa pessoa nem chegar a entrar em depressão. Tem condições de tratar, há possibilidade de tratar. Agora, se ela começa a avançar, avançar e chegar num estágio grave, é muito difícil. São anos e anos e anos de tratamento. A pessoa precisa tomar remédio, procurar um psiquiatra, porque já começa a entrar num processo de doença, né? Ela começa a adoecer, então é necessário entrar com medicação. Então, gente, vamos prevenir isso. Por que não tentar identificar? Por que não reconhecer que você está entrando ou está em depressão e as outras pessoas que estão à sua volta também? Essas pessoas precisam de ajuda, tá? Então ele fala aqui exatamente isso, tá? Então vamos lá. É o mal do século XXI, que pode conduzir o indivíduo a um estado de agonia e melancolia profundas.
e ainda ao suicídio. Isso é a pior parte, gente, da depressão. É a pior parte. Muitas vezes a pessoa comete o suicídio, mas não sabe o que ela está fazendo. É algo que toma conta da cabeça, do corpo, que envolve a pessoa de um jeito que ela não percebe nem o que está fazendo, ela simplesmente vai e faz. Então, não vamos deixar isso chegar a esse ponto. Vamos salvar a nossa vida, vamos salvar a vida dos nossos amigos, familiares e parentes. Ah, vamos estudar um pouco sobre isso. Se vocês quiserem adquirir esse livro aqui, ele ajuda bastante. Ele ensina como você identificar, ele ensina o que você deve fazer para não chegar ao estágio mais grave. Então, tem várias dicas bacanas em que vocês podem lançar mão de uma ferramenta. Isso aqui não é livro de conto, não, tá? Isso aqui não é livrinho de história, não. Isso aqui é um livro de cabeceira. É um livro para você ler para os seus filhos, ler para os seus amigos, para os seus parentes, dar de presente para as pessoas que precisam ter um crescimento pessoal, uma mente mais aberta. Então, isso aqui funciona, gente, porque é um espetáculo. Eu tenho recebido muito feedback de pessoas que já adquiriram e pessoas que estão assim trocando informações comigo. Hoje, por exemplo, esse capítulo aqui que eu estou conversando com vocês, essa pessoa que eu faço mentoria, ela comentou sobre esse capítulo e que achou muito interessante, porque como eu escrevi, identificando e reconhecendo e tratando a depressão, e esse meu amigo escreveu sobre a depressão também, ela se identificou bastante com esse conteúdo. E aí ela entrou em contato comigo e me fez algumas perguntas de alguns trechos em que ela precisava de uma explicação maior. Por que daquilo, como aquilo acontece. E nós tivemos uma troca muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Aí você vai dizer assim para mim, ai, Marta, mas eu não suporto ler. Gente, eu não gostava. Eu comecei lendo livrinhos assim de 20 páginas. Quando pegava um livro com 50 páginas, eu achava aquilo um horror. E eu comecei a entender que a leitura começou a me levar para universos maravilhosos. A leitura me leva para mundos diferentes, me leva para um conhecimento humano muito maior. Então, hoje, eu não leio um livro só, não. Eu leio 5, 6 livros. Então, como é que eu faço? Para você que não gosta de ler, eu vou dar uma dica, que foi assim que eu comecei. Eu comecei com um livro de 20 páginas, todo dia eu lia 5 páginas. Aí um dia, o primeiro dia eu li 5 páginas, no segundo dia mais 5, no terceiro dia, como eu já tinha lido a metade do livro, eu fiquei numa curiosidade enorme de saber como aquilo ali acabaria, o que aconteceria naquela história, o final. Então, o que que eu fiz? Eu li as 10 páginas num dia só, porque o livro me despertou tanta curiosidade, mexeu tanto comigo, que eu não conseguiria ler mais 5 páginas e no outro dia mais 5. Eu quis ler até o final. E eu percebi o quanto a leitura estava me fazendo bem. Aqueles momentos em que eu estava lendo aquele livro, eu me desligava de tudo, sabe? Hoje, sabe como é que eu faço para desligar do celular? Porque a gente fica realmente, né, muito tempo no celular. Hoje eu tenho 6 redes sociais nas quais eu tenho que ficar alimentando as 6 redes, né? Eu tenho a do Síndrome de Sjögren, que é uma rede muito grande, e as minhas redes do Síndrome de Sjögren, eu agora tenho uma equipe, precisei de colocar uma equipe, porque eu não dou conta de tudo. Eu estou com as 6 redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitter. Twitter, tem mais aí, mais 2 que eu estou esquecendo. Que é Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok. Nós estamos no TikTok também, tá? Já estamos crescendo lá também. Tá? E eu tenho também as minhas redes sociais pessoais, que as pessoas se comunicam comigo também. Então, gente, quando eu quero me desligar do telefone total, largar ele num canto, esquecer que ele existe, o que que eu faço? Eu começo a ler meus livros. Esses meus livros mesmo, que eu participei, que são 2, é Humanamente, que é esse aqui, e o outro que é um azulzinho, que inclusive eu já fiz até uma matéria aqui para vocês, tá? Gente, eu esqueci o nome.
Putz, onde é que ele está? Não sei. Depois eu pego aqui para vocês. Um é Humanamente e o outro é. Ah, esqueci o nome. Nossa, eu abro toda hora para ler. E o que eu faço? Isso aqui é ferramenta para mim de trabalho, ferramenta para minha autoajuda também, tá? Então, gente, tem aí um vídeo também que eu falo sobre outro livro que eu escrevi, que eu participei também nesse livro. E eu abro meus livros, eu leio, sim, um livro descontraído, eu leio um livro de contos, que eu gosto muito de reflexão. Eu tenho um livro bacana sobre reflexão, que eu adoro. Inclusive, se vocês quiserem conhecer as minhas reflexões também, eu escrevo reflexão. Vocês dão uma chegadinha lá no Pensador e coloca Coleção de Marta Nassar. Aí vocês vão encontrar a minha coleção, aonde eu escrevo os meus pensamentos, tá, gente? Eu não fico só aqui, não. Eu tenho o Pensador também, e tenho um blog, Amor e Conflito, que eu estou sempre me comunicando com as pessoas que leem os relatos do blog, que são relatos verídicos, né? Então, eu tenho até publicado poucas matérias lá, porque eu estou pegando esses relatos que eu estou recebendo e eu estou trazendo direto aqui para o YouTube. Não estou publicando lá. O que eu trago para cá, eu não publico lá, ok? Então, eu só falo aqui. Eu publico uns mais leves, uns que não falam muito sobre o jogo, eu publico lá. Mas os que as pessoas falam sobre o jogo, eu trago e publico aqui para vocês, contando os relatos das pessoas. Bem, gente, então é isso aí. Então, esse capítulo aqui, que ele fala sobre a depressão, ele fala o que é a depressão, o que é a depressão. Ele fala sobre a ótica dos médicos em relação à depressão ou transtorno depressivo. É um problema que tem diversas causas e que se apresenta com uma grande variedade de sintomas. Os mais comuns são falta de humor, sabia disso? Você já reparou que as pessoas que estão em depressão ou estão entrando em depressão, elas são pessoas mal-humoradas? Então, ele fala sobre falta de humor, acarretando em tristeza profunda, angústia, ansiedade, sensação de vazio, ou seja, solidão, redução da capacidade de sentir satisfação e prazer. Então, você pode perceber que uma pessoa, quando ela está em depressão, ela não tem prazer de fazer nada. Ela tem vontade de chorar o tempo todo e sem estar naquele estado emocional de tristeza o tempo todo. Então, o que ela faz? Ela ouve músicas tristes, ela vê filmes, assiste filmes tristes, aqueles filmes que ela chora o tempo todo, ela fica melancólica o tempo todo, ela vai ler alguma matéria, ou assistir alguma matéria na televisão, ou ler alguma matéria numa revista ou no celular, ela vai buscar as matérias trágicas, porque as matérias trágicas alimentam aquela depressão. Aí ela começa a sentir mais angústia ainda. Então, o deprimido ele vai buscando sempre coisas que são negativas, coisas que não dão prazer nenhum a ninguém, mas ele sente prazer de ler aquilo porque ele vai chorar. E chorar para ele é um desabafo. Chorar para ele tira o peso das costas. Então, gente, ao invés de vocês ficarem buscando essas coisas, busquem ajuda. Profissionais estão aí para isso. Tá? Vocês podem fazer uma psicanálise, terapia, contratar um coach emocional, um coach que tenha esse estudo do ser humano, que vai ajudar muito. O que o coach vai fazer? Vou gravar um vídeo para vocês falando sobre o trabalho do coach, porque eu sou coach emocional e sentimental. E muita gente me pergunta, né? Quando eu começo as minhas mentorias, as pessoas ficam numa curiosidade enorme. Marta, como é que funciona o seu trabalho? Como é que você faz para tratar ou ajudar alguém? Gente, eu não trato com remédio, nós não usamos remédio. O que nós fazemos? Nós ajudamos a pessoa a identificar qual é as limitações que ela tem, quais são as crenças limitantes que ela tem. A gente faz a pessoa conseguir identificar nela qual é o problema que está causando a depressão, a tristeza, o medo, a angústia, a insegurança. Mas, porém, se essa pessoa, depois de 10 sessões, até 10 sessões, ela tem dificuldade de conseguir se conhecer um pouquinho mais, ela não consegue se abrir, ela não consegue
pensar no passado ou tentar descobrir dentro dela aquilo que causou os problemas todos dela, inclusive até o Jogre, aí o que a gente faz? A gente indica um colega que seja um psicanalista, um terapeuta, um psicólogo, dependendo, cada caso é um caso, tá? Então a gente indica sim para um outro colega, a gente não dá continuidade ao tratamento, porque esses outros colegas, eles têm uma base muito mais sólida para conseguir identificar, ajudar essa pessoa, sim, mas aí já tem um tratamento mais longo. O nosso objetivo como coach é não deixar que a pessoa se torne dependente da gente e fazer com que ela, o mais rápido possível, consiga identificar dentro dela tudo aquilo que está trazendo prejuízo, atraso nos projetos, nos planos, nos sonhos dela, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Por que o coach não faz mais de 10 sessões? Eu, particularmente, não faço. Alguns até fazem, mas eu, particularmente, não faço. Se em 10 sessões eu conseguir te ajudar, ok, sempre consigo. São poucas as vezes que eu não consigo. Quando eu percebo logo de início que a situação é muito carregada, a pessoa está realmente já imersa numa situação muito pesada, eu nem começo. Eu já indico diretamente a um profissional da terapia, a um profissional da psiquiatria, tá bom? Então, eu já nem pego o caso e digo, olha, no seu caso, você vai ser direcionada para fulano de tal, e eu vou indicando os meus amigos, que eu tenho vários amigos também que fizeram um curso junto comigo. E eu conheço o trabalho deles e eu tenho uma tremenda confiança nisso, tá? Neles. Então, gente, esse é o que eu faço, é o que a maioria dos coaches fazem, tá? Mas eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Então é isso aí, gente. Eu falei um pouquinho sobre depressão. Aqui tem um caminho legal para vocês estudarem sobre a depressão, saberem lidar com vocês ou com outras pessoas. Se vocês quiserem também adquirir essa ferramenta, para quê? Para que você possa se autoajudar e ajudar outras pessoas. Daí vocês têm meus contatos aí embaixo, tem o e-mail, tem o WhatsApp, é só se comunicar comigo, ok? Bye, bye, até o próximo vídeo, ó. Forte abraço para vocês e força, foco, fé e aqui, ó, ação, gente. Ação, tá bom? Bye, bye. Até o próximo vídeo.